Olá, gente, estamos de volta na 93 FM, a Rádio do Coração, através das ondas da 93 FM, essa rádio maravilhosa. A gente traz a mensagem do Cristo, a mensagem evangélica do Cristo. E a gente já faz isso há 12 anos, graças a Deus, graças a nosso amigo e irmão Cláudio Araújo Pena. Grande abraço. Hoje nós não estamos aqui com a nossa amiga Rosiane Massariol, né? Mas estamos aqui com a nossa amiga de sempre, a nossa amiga Brandina, já dando as boas-vindas. Brandina, boa noite. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui dando prosseguimento, né, à nossa missão evangélica, digamos, né, a serviço do Cristo, levando algumas lições e que a gente possa colocar na nossa vivência diária. Que Jesus nos abençoe e esteja sempre conosco. Que assim seja. Olha quem chegou aqui, logo o primeiro a entrar aqui. Nunca mais tinha visto esse grande amigo, irmão, Silvio Barreto. Meu irmão, cadê você? Cadê você? Olha, Santa Brandina, ele colocou aqui. Ô, meu irmão Silvio, que saudade de você, meu irmão. Gosto muito de você. Gosto muito das suas mensagens, gosto muito da sua pesquisa. Ele que eu estou esperando o estudo do Mildinho. Oi, já ouviu aí? Ele está ouvindo aqui, ó. Ah, ele está na sonda. É isso aí, meu irmão. Faz parte. Vivi isso aí, nessa área, alguns poucos na sonda, mas foram 36 anos aí mergulhado na área do petróleo. E graças a Deus você está aí contribuindo para o desenvolvimento dessa nação de uma forma geral e cumprindo sua missão do ponto de vista do trabalho aí. Grande abraço para você, né, e para toda a sua família e seus colegas aí na área da sonda. Um grande abraço a todos aí, aos colegas de profissão da área do petróleo. Grande Evanildo, meu irmão, como é que vai você? Boa noite. Boa noite, espero que todos estejam bem. E mais uma mensagem da noite do Espiritismo, né? Como Kardec fala, o melhor aproveitamento que a gente faz do Espiritismo é sua divulgação. Então que todos possam conviver com esse aprendizado e aplicar no seu cotidiano diário. Ok, Evanildo, com certeza. Tem a busca da aplicação dos princípios do Evangelho é a busca de todos nós. Que Deus nos ampare sempre nessa caminhada, né? E nessa não é fácil, a gente tem que admitir que não é fácil. E a todo instante a gente tem que estar atentos. A gente tem que estar atento. E, sobretudo, agradecer por cada coisa que nos chega, que tem um simbolismo, tem um significado, tem um porquê e tem um pra quê. Então a gente tem que agradecer a Deus sempre. A palavra certa é gratidão. E aqui eu vou agradecendo também, já que a palavra que eu trouxe aqui foi gratidão. Eu agradeço aos nossos irmãos da Rencan, Corretora de Seguros. Nossos amigos Sérgio, Vinícius e o nosso amigo Adalberto Neto. Essas três pessoas aí a gente agradece. E a toda a equipe da Rencan, Corretora de Seguros. E você que está querendo fazer seu seguro de carro, consórcio, plano de saúde, seguro de vida, seguro empresarial, vai lá na Rencan, Corretora de Seguros. E aqui a gente manda também aquele abraço especial para essa pessoa que colabora sempre conosco aqui, a deputada Ludmila Ficina, que está sempre ao lado das causas do bem, assim como o programa Conhecer. Com trabalho, coragem e compromisso, ela segue fortalecendo iniciativas que transformam vidas e promovem o conhecimento e a espiritualidade. Ludmila Ficina é uma presença que inspira e apoia a nossa gente. A gente também manda um grande abraço ao nosso amigo e irmão
Radiovaldo Costa. Boa noite, Mayra. Ô, Maíra, minha irmã, que bom você apareceu aqui. Grande abraço. Radiovaldo Costa, sempre apoiando as boas causas para o bem-estar da comunidade. Está junto com o programa Conhecer e a gente só tem que agradecer ao nosso amigo Radiovaldo Costa. Um grande abraço no seu coração. E aí a gente agradece também a nossa grande amiga Darcy de Santana, que sempre está colaborando aí e ajudando aqui. A gente agradece sempre a Darcy de Santana, que também é conhecida como minha mãe. Eu sempre falo isso aqui. E agradecer é um verbo da segunda conjugação. É necessário agradecer. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Boa noite, Elisete Santos. Elisete, como é que tá você? Já melhorou? Quando é que a gente vem aqui? Me diga aí pra gente conversar aqui, bater aquela prosa. E aqui, trazer essa prosa aqui pra nossa rede SDP TV, todo mundo aí assistindo através da rede SDP TV, seja em que parte do mundo for, através da nossa rede SDP TV. Mas se a palavra é gratidão, através dessa, né? Joana, acertei? Ah, como é que eu não vou acertar? Através de Joana, quem está aqui, gente, olha, a psicologia da gratidão. Joana de Ângeles, Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Esse livro é o último livro da série psicológica, da minha mestra querida. Bote ele bem aqui pertinho para a galera ver. Isso. Ai, gente, quem puder adquirir esse livro é bom. Quem puder adquirir, é muito lindo. Muito bom. Olha, Então, Elisete está dizendo aqui que acabou de chegar da UPA. Ô, Elisete, muita saúde para você, minha irmã. Que você restabeleça saúde. Agradecer também, a gente tem que agradecer. Essa que chega, eu sei que ninguém quer ficar doente, mas sempre tem um aprendizado, não é, Brandina? Com certeza. Com certeza. É tudo justo, merecido e necessário. Pronto, é com você, Brandina. Então, vamos aproveitar, né, o ensejo para trabalharmos uma questão introspectiva que é chamada gratidão. Durante a semana toda eu fiquei, né, pensando como a gente poderia fazer uma reflexão pequena sobre esse sentimento. Primeiro nós vamos nos situar nesse sentimento, o que é ser grato. Que condições exteriores nos levam à gratidão? Qual é a nossa amplitude em termos de gratidão? Como nós podemos pensar a nossa vida sem esse sentimento, caso isso fosse possível? Porque é impossível, né? Na nossa vivência diária, não trabalharmos em nós o sentimento da gratidão. Gratidão a Deus, gratidão a Jesus, gratidão à vida. Então, Joana, ela inicia esse livro com a bênção da gratidão. Aí, entre os sentimentos nobres que caracterizam o ser psicológico maduro, a gratidão destaca-se como sendo um dos mais relevantes. A vida em si mesmo é um hino de louvor à vida, portanto, de gratidão incontida. Gratidão pela nossa estadia aqui agora, no nosso planeta Terra. Vida, porém, é vibração de harmonia presente em todo o universo. Então, a gratidão é um sentimento mais profundo e significativo, porque ele não se limita esse sentimento ao ato de recompensa habitual. Ah, eu sou grato porque Salles me deu alguma coisa. Não se limita só a isso. É mais grandioso, porque traz satisfação e tem psicoterapêutico.
Então, é uma forma da gente trabalhar em nós esse sentimento. Todo aquele que é grato, que compreende o significado da gratidão real, ele goza de saúde física, emocional e psíquica, porque sente a alegria de viver e compartilha de todas as coisas. É membro atuante na organização social e é criativo e jubiloso. Então, é um sentimento assim de primeira grandeza para cada um de nós. A gratidão é uma bênção de valor desconhecido, porque sempre tem sido considerada na sua forma simplista e primária, sem o conteúdo psicoterapêutico de que se reveste. Quando se reflexiona, quando a gente faz essa reflexão em torno da gratidão, quase que imediatamente se pensa em devolver parte do que foi recebido. Né? A gente recebe e quer devolver, o que o torna insignificante, se a gente pensar dessa maneira, que é uma forma de dar alguma coisa porque recebeu algo. É destituída de valor. Permanece aí o que? A visão material imediatista, né? Sem os conteúdos psicológicos renovadores. Então, eu hoje estava dizendo a dona Vilma assim, a gente falando sobre humildade, sobre entusiasmo. Quando a gente fala em entusiasmo, a gente pensa assim, eu tenho que viver alegre, sorrindo, gritando, mas não é desse entusiasmo que Joana nos fala. Ela nos fala de um entusiasmo interior. Ela nos fala do entusiasmo do valor da vida. Ela nos fala do entusiasmo das vezes a gente não desistir nos momentos difíceis, de ser sempre motivo de alegria. Então, Joana, ela está sempre nos chamando a atenção para tudo que é de dentro e não aquilo que é material, que a gente pode... o entusiasmo de eu ir para uma festa, brincar. Não, nós estamos falando aqui de uma gratidão interna, de uma gratidão de sentido. Quando nós observamos uma rosa exteriorizando o perfume, carreada pela brisa, deparamos-nos com a gratidão. A gratidão de quem? Do vegetal, que transformou humus e água em aroma delicado. Olha que lindo, né? Poético. De igual maneira, o sol, que responde pela preservação do milagre da vida em múltiplas manifestações, oscula os charcos sem assimilar os odores pútridos e acaricia as pétalas das flores sem tomar-lhes o aroma agradável. Já pensou se o sol de repente dissesse, eu não quero mais fazer nada, vou parar de brilhar? Então, acontece o que acontecer na Terra, no nosso planeta, o sol ele está sendo ali grato à sua existência e fazendo aquilo que ele tem de mais lindo, de mais que é brilhar, que é iluminar, que é dar vida. Então, essa é a sua forma de agradecer a própria finalidade para o qual ele foi criado. Então, quando nós, espírito, alcançamos o objetivo do seu significado imortal e entendemos com discernimento lúcido, então nós aprendemos ao quê? A abençoar tudo e todos, agradecendo-lhe a oportunidade por fazer parte do seu conglomerado. Então, quando nós nos sentimos espíritos, que somos espíritos em evolução, nós temos esse sentimento de gratidão pela vida em todos os seus sentidos, na nossa vivência diária com todas as pessoas, pelo nosso trabalho, pela nossa saúde. Por essa, a gratidão deve ser um estado interior, que se agiganta e mimetiza com as dávidas da alegria e da paz. Por essa razão, aquele que agradece um sorriso ou uma palavra com expressão facial em silêncio ou numa canção oracional, com o bem que espaze, é feliz, vivendo pleno.
Entretanto, aquele que sempre espera receber, que faz e anela pela resposta gratulatória, né? Porque a gente vê muito isso. A recompensa. A recompensa, né? Ah, eu fiz tanto por fulano e fulano, nem... O reconhecimento. O reconhecimento. Que se movimenta e realiza atos nobres, mas conta com o alheio reconhecimento imaturo, negocia permanecendo instável, neurastênico e em inquietação. Joana é linda, né? Ave Maria. Quando se é grato, nunca se experimenta nenhum tipo de decepção ou queixa, porque nada espera em resposta ao que realiza. A busca, portanto, da autorrealização é alcançada a partir do momento em que a gratidão exerce o seu predomínio no self, sem nenhuma sombra perturbadora, constituindo-se uma sublime bênção de Deus. Então, que nós sejamos gratos ao Criador, ao Senhor de todas as formas, ao Todo-Poderoso, por todas as coisas que Ele tem nos oferecido como acréscimo da sua bondade e misericórdia por nós. Agradecemos ao Senhor por Jesus, pelo esse evangelho divino, pelas lições das mensagens dos mensageiros, que nos ajuda para que a gente possa caminhar em sentido com uma saga. Eu gosto dessa palavra saga de peixinho, né? No sentido da gente evoluir. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos guarde sempre. Ô, Brandina, obrigado pela sua mensagem através, né, do Divaldo, Joana de Ângeles, através do Espírito Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, esse grande amigo e irmão que esteve aqui conosco e nos deixou tamanha mensagem. O legado de Divaldo é imensurável, né? E a gente para às vezes para refletir, né? Estou com esse copo d'água aqui. A essência desse copo é o que ela carrega aqui, que é a água, né? O copo é mais um. A água se foi. Aí eu pego esse copo aqui, ó, desmancho ele. Ele pode ser reciclado e tal, virar um novo copo, mas a essência que ele conduziu, que foi a importância. Ou seja, a essência, essa essência é imortal. E por que Brandina traz isso? É nos convidando a justamente analisarmos as coisas a partir desse ponto de vista, da imortalidade da alma. Boa noite, minha amiga Lorene Malhado. Grande abraço. Então, o que é ser imortal? Primeiro eu vou dizer, antes de trazer a definição, é que quando você tem a compreensão de imortalidade da alma, é que você consegue, é que é um ponto, vamos dizer assim, real de que você começa a se entender. E aí você começa a agir a partir desta ótica. Nós, enquanto essência espiritual, nós somos espíritos, nós fomos um dia criados. Nada vem do acaso, nada vem do nada. Porque senão nada seria tudo. Aqui, nós somos criados nessa simplicidade. E ignorantes, a gente ignorar no sentido de não saber. Eu perguntava à minha amiga Brandina, você dirige? Ela disse, não, eu ignoro, né? Eu não sei. Não, Brandina não tem o conhecimento dessa existência da condução do veículo. Então ela ignora. Porque quando a gente fala ignorante, né? Todo mundo vai para um lado pejorativo e, peraí, sim. Aí eu pergunto, Brandina, você sabe dirigir? Aí Brandina respondeu o quê? Não. Ela ignora essa atividade que é conduzir veículos. Quando a gente estava aqui nos bastidores.
Então nós somos criados simples e vazios do ponto de vista do conhecimento. Esse espírito é criado simples, simplicidade, e ignora os assuntos. Quando a gente vai paulatinamente vivendo, existindo, convivendo, conviver, aí a gente começa a entender. E o que eu trago aqui para vocês é que observe quando a gente tem diversas intuições, né? A gente faz alguma coisa, mas algo nos diz que não deveria fazer. É o início da tomada de consciência que começa a nos chegar. E o convite para essa reflexão, como bem trouxe Brandina, não é para trazer para o agradecimento no sentido porque Evanildo trouxe esse copo de água, Evanildo vai dizer, Salles tem que falar meu nome aqui no microfone, tem que eu trouxe a água. É sem a necessidade de reconhecimento. Ou seja, naturalidade. A gente começa a ser, ser servil mesmo, literalmente, a ser caridade na sua essência, de uma forma natural, Brandi. De uma forma natural. Quando você começa a entender que você é esse elemento imortal, aí você fala assim, os sofrimentos. A nossa amiga Elisete está dizendo aqui que está doente. Ela falando que 14 anos que não atacava a rinite. Ela está falando, colocou aqui. Aí quando você diz assim, poxa, rinite, será que eu nunca vou me curar dessa rinite? Será que eu vou morrer sem me curar? Quando você tem consciência que é espírito, você sabe que essa rinite é transitória. Ela é resultado de uma série de fatores. Ela é resultado de uma série de fatores. Boa noite, minha amiga Ademar Santos, como vai você? Então, quando eu vejo que nada é para sempre, Brandi, e que a gente entende essa afirmativa, eu começo a mudar. Aí eu começo a agir sem a necessidade de ser reconhecido. A Brandina é uma boa amiga. Poxa, mas Salles não falou aqui, era para ele falar. Era para ele não. A sua conduta, o seu olhar já é essa afirmativa. Eu não preciso sair aos 4 cantos do mundo pedindo reconhecimento. Por quê? Porque eu tenho... A gente falava dos artistas, cantores, né? Que partiram jovens, né? Cumpriram as suas missões num intervalo de tempo muito pequeno, de acordo com o que a gente considera como normal, 80 até 90 anos, por aí. Eles partiram em tenra idade, mas eles estiveram aqui, deram as suas mensagens, e eu falava de Legião Urbana. Qual o nome dele? Lembra aí o nome? Renato Russo. Renato Russo, o brasileiro Renato Russo. Ele dizia, temos todo o tempo do mundo. Olha se aí não é uma afirmativa de imortalidade. O tempo todo do mundo. Todo, quando... faça uma abrangência do todo, para você entender se ele não está falando da imortalidade. Temos todo o tempo do mundo. Todo. É a significação de infinitude. De que não morre. Esse todo, Brandina, eu vou abrir para você comentar aqui. Alguns vão cumprir esse todo numa velocidade mais ou menos lenta. Tem alguns que dizem assim, ó, eu tenho que lavar roupa.
senão amanhã eu não tenho uma roupa para sair. Tem um que vai dizer assim, não vou lavar agora não. Sabe, de amanhã eu não vou sair. Amanhã eu não vou trabalhar. Você que tem a sua responsabilidade, vai. Não vai ter o seu dia cortado, a sua roupa vai estar limpa, você vai estar tranquilo. Ele vai ter o tempo dele, ele vai ter um momento de reflexão dele, mas sempre cada um a seu tempo. Mas nós temos efetivamente todo o tempo do mundo. Detalhe, você tem todo o tempo do mundo, mas também você tem as consequências das inações, de não aproveitar este tempo do mundo, todo o tempo do mundo, para fazer aquilo que deve ser feito. E a gente está aqui para se aprimorar, como você bem trouxe através de Joana Brandina. E é por isso que a gente tem que agradecer cada momento, porque cada momento é único e ele tem, cada momento é único, um significado na nossa existência, no nosso aprendizado. Então, quem nos ouve aqui agora, a gente não está pedindo a você para que... agora já que eu tenho todo o tempo do mundo, como Salles, Brandina estão falando aí, eu vou ficar em berço esplêndido, deitado em berço esplêndido. Não. É que eu preciso estar atento às coisas da vida, os significados dessas coisas em minha vida e aproveitar esse tempo que eu tenho todo para melhorar a minha condição enquanto espírito. Cada um a seu tempo, Brandina. O que é que você fala aí? A gente tem todo o tempo do mundo, mas esse tempo ele é relativo, né? Perfeito. Ele é relativo, porque assim, eu tenho todo o tempo do mundo. Por exemplo, eu tenho uma existência que começa com o meu nascimento, eu tenho o tempo, mas vai ter a morte. Então, esse é um tempo, né? Então, a gente tem vários tempos nas nossas existências, na nossa vivência diária. Eu hoje tenho um tempo, um dia 24 horas. O que é que eu vou fazer? Dentro desse tempo, quais os meus... por exemplo, a gente diz assim, tenho 24 horas. Será que eu vou ter 1 minuto para servir alguém? Qual o tempo que eu tenho para auxiliar o outro? Então, hoje eu ouvi, como é o Gilberto Gil dizendo, o tempo da filha dele, como é o nome dela? Preta Gil. Aí ele falando, né? Ele até chorou, ele dizendo que está terminando a turnê dele agora, do tempo. Foi o último, né? Show dele agora. Aí ele disse assim, quando falou da filha, ele disse assim, o tempo dela acabou. Mas é um tempo na existência, nessa existência de Preta Gil. Mas Preta Gil tem um outro tempo, que é o tempo espiritual, que vai lá para a imortalidade da alma. Então, nossa vida, nossa existência, ela é dividida. É a mesma coisa quando Jesus, a gente diz assim, logo. Esse logo pode ser daqui a 1 minuto, ou logo daqui a 1 ano, ou logo daqui, eu nem sei quando, logo quando. Muitas das vezes a gente não sabe quando esse logo, nesse tempo, ele não é definido dentro da nossa consciência. Por quê? Eu vou logo. Logo que horas? Logo que dia? Né? Então, Jesus, ele usava muito esse logo. Então, assim, nós também vivemos. Por isso, a importância da gente ter o autoconhecimento de nós mesmos. Essa consciência. Divaldo disse, nem foi Divaldo, foi Peixoto, ele disse assim, que autoconhecimento é educar-se. Educar quem? Ao nosso ser, espírito, para que a gente tenha consciência desse tempo que nos é disponível
naquilo que eu posso fazer, naquilo que eu deva fazer, a benefício próprio e dos meus semelhantes. Quando a gente lembra, quando Jesus ele disse assim, nós temos 2 mandamentos, né? Ele amar a Deus sobre todas as coisas. Quando ele pega o decálogo, né? Aí do 1º ao 5º mandamento, ele diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas. E nos outros mandamentos, amar ao próximo como a si mesmo. Mas, lá em João, ele diz, eu vos dou outro mandamento. Amai-vos uns aos outros. Então, nesse tempo que nós estamos aqui, eu, você e Vanildo, o que é que Jesus, ele nos pede? Que nós nos amemos uns aos outros. E o que é que Jesus, ele pede àqueles que agora estão nos ouvindo? Que vos ameis uns aos outros, dentro da família, do trabalho. Então, vamos usar o nosso tempo, que a gente não sabe qual é a extensão desse tempo, a benefício de nós mesmos, da nossa educação e a benefício do outro. Logo, seremos anjos, se conseguirmos caminharmos por essa estrada da evolução, sabendo usar com sabedoria, entendimento e discernimento o tempo que Deus a nós é confiado. Uhum. Perfeito, Brandina. Quer comentar, Evanildo? Logo, amanhã, ontem, já faz 2000 anos que o Cristo passou pela Terra. E esse tempo diante da eternidade? Como será esse logo? Como será esse amanhã? Né? E o que é que diante desses 2000 anos nós aprendemos e aplicamos esses ensinamentos do Cristo? Eu acho que é isso que a gente devemos nos ater, né? Para com o próximo e para com todos os companheiros que existem no planeta Terra. Ok. É justamente isso. Eu ia falar algo semelhante. Eu estava aqui pensando e eu querendo fazer uma analogia do o que é se a gente para, por exemplo, Brandina, você tem uma gota, né? Vou pegar aqui, ó, joga aqui uma gota, caiu aqui em cima. Pronto, ela tá aqui. Se fizer assim, ela some, né? Mas ela foi para algum lugar. A água tá aí, né? Ela foi para algum lugar. Então, quando você pega tem até uma tela azul aqui tá azul, da cor do mar. Aí você tem ali um oceano. Nós temos vários oceanos, rios e lagos. E eles são formados, Brandina, em gotas. Quando você sai, que você pega uma gota d'água que cai aqui no seu rosto, você é aquele oceano, porque aquele oceano que é água e sal está em você. Você tem água e você tem sal em seu organismo. Então você é aquele, ou seja, quando você entende que esse todo tempo, esse todo oceano, a gente faz parte desse todo, você observa que aquilo que você diz como demorado passa a ser uma gota no oceano. Eu tenho 58 anos. Quando eu vou rememorando o tempo que eu tenho de vida, eu digo, rapaz, já estou com 58 anos, né? O que são agora 58 anos diante da eternidade? Não é mesmo, Brandina? Quando você diz assim, eu tenho nada, eu tenho uma gota nos oceanos, um nada, uma imensidão. Um mar, às vezes tem profundidade de 8.000 metros, 8 quilômetros de profundidade de água, de gotas de oceano. E a gente não sabe o quanto
existe de água no mundo, no universo. Então nós somos esses indivíduos, Luzinete Silva, Santana, nós somos esses indivíduos imortais. E quando somos e entendemos que somos imortais, a coisa muda de todo, muda a nossa forma de ver o mundo, a forma de ressignificar as coisas que nos chegam, as dificuldades, né? E quando eu sempre gosto de trazer, a gente acha, Brandinha, que quando você falava do reconhecimento, a gente acha que a gente faz as coisas que não tem, poxa, ninguém viu o que eu fiz. Aí tem uma frase que diz mais ou menos assim, Brandinha. Eu estava ouvindo anteontem, num vídeo que eu fiz lá na praia de Mutar. A minha filha e minha sobrinha mergulharam assim na água. Eu peguei, enquanto eu olhava, eu chamei elas para ver o nascer do sol. O sol saindo assim na linha do horizonte, que coisa bonita. Aí eu dizia assim: se todos os seus esforços são vistos com indiferença, não desanime. Porque o sol, ao nascer, dá um espetáculo tão lindo, mas a maioria da plateia continua dormindo. Ah, que coisa maravilhosa, né? O sol, que é esse astro que ilumina tudo e a todos, ele está lá fazendo o trabalho dele, né? Em silêncio, e ilumina, e dá luz, e gera energia, e traz a planta, e traz a água, e traz tudo, traz a vida, e ele não cobra nada. Todo dia ele está ali. Chuva ou passa sol, ele está ali. Então, às vezes está assim, cinza, você não vê o sol. E ainda brilha, né? Pro rico, pro pobre. Para todos. Para todos. Exatamente. Então, a gente precisa agradecer e ser esse sol em essência. Em ser essa luz. Em ser esse calor. Em ser essa estrela. E valorizando e agradecendo tudo e a todos. Brandina, se você tiver, e não sei se você tem acesso, que o meu computador ele tá lento aqui, não tá, tem alguma coisa ligada, acho que é a internet. Se você tiver, depois você traz no final, a gente trazer o poema da gratidão do próprio Divaldo e a gente lê no final, né? Mas é isso, gente. São 18 horas, 48 minutos aqui em Alagoinhas, Bahia, Brasil. Luzinete Silva, obrigado, minha amiga, pela essa audiência aí, a todos vocês também aqui através da rede STPTV. Não esquecendo e lembrando aqui a vocês, vou ler aqui, Lorene, eu sempre encontrei Lorene Malhado. Oh, que alegria, minha amiga, encontrar você. Pessoa do bem, pessoa que mergulha no Evangelho, que está sempre aí trazendo contribuições. A falar do GBN, você mandou uma mensagem aqui, ela está dizendo: o tempo é uma dádiva de Deus, um recurso para nós, um recurso para nos aprimorarmos no presente, para um porvir que logo virá em um momento. Exatamente. Minha amiga Lorena, ela disse que quando a gente está apresentando o programa sobre o GVN, ela vê qual é o título lá, pesquisa e contribui. Olha que forma, minha amiga. Mas estou aguardando aí o seu atendimento ao meu convite. Elisete Santos diz: o nascer do sol e o pôr do sol são maravilhas da natureza. Lorene complementa dizendo que toda a natureza é um alimento para a alma. Exatamente. Exatamente. Eu vou pegar aqui, gente,
E aqui a gente corrobora uma fala que Brandina trouxe no final aqui, no Amai-vos uns aos outros. O que é que Allan Kardec diz no Espírito, na revista Reformador de junho de 1869? Ele diz, quando se trata aqui da necessidade da união entre os espíritos, que a gente está na caravana, gente, caravana baiana da fraternidade, e o tema hoje esse ano é Espírita Univos. Aí o que é que diz aqui? Espíritas, sois todos irmãos na mais santa acepção do termo, pedindo que vos ameis uns aos outros. Não faço senão lembrar a divina palavra daquele que, há 2023 anos, trouxe à Terra pela primeira vez o germe da igualdade. Segui a sua lei, ela é a vossa. Nada fiz senão tornar mais palpáveis alguns de seus ensinamentos. Obscuro operário daquele mestre, daquele espírito superior emanando da fonte de luz, refletia essa luz com o pirilampo. O pirilampo é o que, gente? Vagalume. O pirilampo reflete a claridade de uma estrela. Mas a estrela brilha nos céus e o pirilampo brilha na terra, nas trevas. Tal é a diferença. Então esse é o convite de Allan Kardec para nos unirmos sempre e cumprirmos a nossa missão, sempre alicerçada pelos ensinamentos desse Divino Mestre. Mas eu falava do GVN, gente. O GVN é o Grupo de Vibrações pelos Necessitados, que a gente faz todas as segundas-feiras, e aqui na rede SCP-TV a gente apresenta nas quintas-feiras a partir das 22 horas e nas segundas-feiras às 20 horas. Então a gente faz um convite a você que está aqui nos assistindo, que possa acessar através do YouTube ou da rede SCP-TV o GVN, que é o Grupo de Vibrações pelos Necessitados. A gente sempre está trazendo orações e vibrações pelos nossos irmãos, e sempre traz um tema ligado ao Evangelho de Jesus, para que a gente faça uma reflexão e cumpra a nossa tarefa. E aí, eu estava observando um tema, Brandina, recorrente. A gente já mudando agora para a nossa segunda temática, né? É intuição, minha amiga. É isso mesmo. Quando o operário está pronto, né, o serviço aparece. É isso mesmo. Elisete Santos. É isso mesmo. Gente, o que é que acontece? A gente está aí, a gente falava sobre a guerra. E por que a gente traz sempre sobre a guerra? Eu falava a guerra como o pico, o maior grau que a gente tem conhecimento desse materialismo que a gente trazia. É onde os homens esquecem-se de tudo, sobretudo que são esses espíritos imortais, e aí, por conta de poder, de ganância, de dominação, eles provocam as chamadas guerras. E eu trago aqui, Brandina, recorrente essa mesma frase. E a gente vai sempre efetivar, porque a nossa missão aqui é, através da vibração, da oração, a gente contribuir para acalmar essas almas sedentas de ódio, de raiva, de missão. Então eu vou ler uma frase aqui, de autoral, e em seguida eu vou pedir para minha irmã já ir concentrando em trazer uma oração aqui para a gente vibrar pela humanidade e vibrar para que esses irmãos
não cheguem a consumar essas atitudes materialistas. Eu trago novamente essa frase aqui, Brandi. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos. Todo aquele que orar em meu nome contra a guerra, colocará o buquê de flores da paz nos canos dos incrédulos materialistas. Coloca também as flores entre os dedos das mãos, a fim de que não tenhais esforço para carregar as armas que favorecem as tuas guerras interiores. A gente fala das guerras materialistas, as guerras da arma, e a gente fala das nossas guerras diárias, né? Contra nós mesmos. Você falava aí do autoconhecimento, da transformação. E aí eu pego nesse... Desliga um pouquinho esse ar-condicionado aí. Eu pego aqui nesse clima de iluminação, Brandinho. Eu peço a você que peça também inspiração nesse momento. E vamos pedir a todos vocês que estão aí do outro lado das telas que se concentrem conosco e o façam também. Brandina. Então, vamos fazer a prece dos aflitos, rogando a misericórdia de Deus, que a misericórdia de Deus está com ele nos céus, que ele derrame dessa misericórdia através dos seus mensageiros divinos. E digamos assim: Deus Pai dos que chora, dos tristes e dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga do pranto de nossos erros, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, nas noites mais tormentosas, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. Que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. Que Jesus, o médico das almas, seja com todos os teus filhos, aonde quer que estejam e com quem quer que eles estejam, sempre. Que assim seja, minha amiga, irmã Brandina. Ainda nessa concentração, ampara-nos, Jesus. Ilumina, assim, as cabeças desses irmãos. Tende piedade de nós, que ainda incrédulos somos. Faz-nos instrumento, Pai, da Tua bondade. Ilumina sempre as almas. Coloca o sol em cada coração, em cada mente, para que entendam que não há um só caminho diferente do caminho do bem, da paz, da harmonia, do querer bem. Ampara-nos, Jesus Cristo. Ampara essa humanidade. É isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Brandina, nós temos, eu estava vendo aqui, Marcinha mandou no instante, falando sobre
Pode ligar aí, viu, Evanildo? Falando sobre a caravana Baiana da Fraternidade, lá no Centro Espírita Fé e Luz, né? E ele estava falando sobre Jéssica Carvalho, que vai falar sobre essa temática que eu trouxe aí, da necessidade da união entre os espíritas, né? E às vezes a gente vê muita gente, eu estava falando sobre isso, às vezes o indivíduo fala, meu centro, porque a gente, de um lado falando que cada um está num degrau, né? Cada um está numa percepção de mundo, e a gente se coloca e pega a casa espírita e coloca lá em cima, a minha casa é a melhor, porque, quando na verdade tudo converge para o bem, não é isso, Brandina? Com certeza. E Bezerra de Menezes, né, que ele está sempre nos convidando, filhos da alma, univos, solicitando a unificação de nós como os cristãos, como seres que somos, né? Para que a gente possa trabalhar em nós a amorosidade, né? Quando a gente aprender a desenvolver mais esse amor em nós, para que a gente possa levar aos outros, independente de religião, de casa espírita, porque não é a minha casa espírita, é o lar de Jesus, é um hospital, é uma escola, é um lugar onde os doentes necessitam de amparo. E nós, que lá nos encontramos, somos discípulos do Mestre. Porque se o trabalho é de Jesus, se a casa espírita está a serviço de Jesus, então nós, trabalhadores, somos os discípulos hoje de Jesus. E temos como exemplo aqueles que nos antecederam, que trabalharam, que edificaram os nossos pontos de luzes, essas casas. Então, cabe a cada um de nós ter consciência que somos trabalhadores do Cristo, que somos discípulos. Aquele Filipe, aquele João Evangelista, aquele Simão Pedro. Então, somos nós hoje que devemos levar o Evangelho redivivo ao coração daqueles que chegam. Eu volto a dizer, eu não sei por que essa semana, essa fase, amai-vos, eu vos deixo, está lá em João, evangelista, no Evangelho de João, eu vos deixo um outro mandamento, amai-vos uns aos outros. Então, é uma súplica para que a gente possa desenvolver em nós a nossa amorosidade. É fácil? Não é fácil. Mas é necessário. Mas quando nós aprendemos a termos consciência de que somos esses discípulos do Mestre, então a gente vai buscar cada vez mais trabalhar de forma coletiva, de forma unificada. Não tem um centro. Aí eu sempre, às vezes, agora eu não escuto muito isso não, mas em épocas atrás, fulano, você está no centro espírita, você não vai no outro centro espírita. Sim, sim. Eu nunca adotei isso. Eu vou aonde o mestre me chamar, onde o trabalho estiver. Então é lá que eu preciso servir. Então cabe mas a gente só vai fazer isso no centro espírita? Não. Na igreja católica, na igreja evangélica. Porque o que o Cristo está precisando é de trabalhadores para que ajude na regeneração do nosso planeta, para que a gente possa devolver um planeta regenerado, um planeta melhor. Então, cabe a cada um de nós, nos sentirmos discípulos do Cristo e fazermos aquilo que estiver. Ele não quer que a gente faça o impossível.
Mas Ele quer que nesse tempo de 24 horas, que você tenha um tempo que você volte ao seu olhar, ou a sua fala, ou o seu agir, a benefício de um irmão. Porque quer encontrar Deus, quer encontrar, então encontre naquele que está no hospital, no asilo do velho, aqueles que estão na rua, aqueles que entraram na sua casa, seu ponto de luz, muitas das vezes necessitado de um sorriso, de uma palavra. Então, é esse tempo que nós devemos buscar para servir ao nosso Mestre, que é Jesus. E você falou Jesus aí, Brandinho, né? Daqui a pouco eu vou ler a frase que nossa amiga Lorene mandou aqui, na temática que a gente... Eu não gosto de deixar de passar sem falar. Mas quando você fala aí